Bom dia, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, foi muito bacana assistir a Maria Flávia falando mais cedo, porque eu também venho desse mundo de sustentabilidade corporativa e ESG, então legal a gente ver e fazer essas conexões todas. Muito obrigada pela oportunidade, gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia super especial. As cooperativas, elas ocupam um espaço especial na minha vida e na vida da HSM. Eu, como diretora de conteúdo, parcerias e marketing da HSM, tenho trabalhado bastante próximo a várias das marcas do sistema cooperativo no Brasil, várias empresas, inclusive, que eu estou vendo aqui de patrocínio, então é um prazer estar com vocês, nós estamos praticamente entre amigos. Então, hoje, gente, eu vou trazer minha apresentação mais focada, talvez, nos meus desafios de dia a dia, que são os desafios da área de conteúdo e marketing, mas também é interessante ver, né, como que as coisas se conectam, e a gente vai falar disso ao longo da minha explanação. Quando eu ouvi a Maria Flávia falar na palestra anterior, vi grandes amigos aí, como o Raico, que já trabalhei na Fundação Dom Cabral, ela fazendo algumas citações, né, como o Yunus, Capitalismo Consciente, a gente está com um programa de jornada ESG, inclusive, que eu acabei de lançar essa semana, que é uma formação em ESG pela HSM, então é muito legal a gente estar num ambiente que a gente vê as ideias se conectando e as pessoas cooperando enfim, criando essa interdependência. Então, vamos lá. Hoje, gente, a ideia para trazer para vocês um pouquinho do meu dia a dia, né? Então, nós vamos falar de curadoria de conteúdo e originalidade, como que na prática a gente pode conectar ideias, antecipar tendências e trazer novos negócios para os negócios de vocês, inclusive. Então, contando um pouquinho aqui de mim, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou ousando em falar de originalidade e conteúdo. Eu estou na HSM há quase 5 anos, à frente da diretoria de conteúdo. Logo depois, né, um tempo depois, eu assumi também a diretoria de marketing, no entendimento de que o que eu fazia em conteúdo tinha muito conexão também com como a gente comunica a nossa marca, né? Então, que conteúdo, ele não é só o core business para o meu negócio, o negócio que eu atuo hoje. O HSM, para quem não sabe, é uma plataforma de educação corporativa que está há mais de 35 anos no mercado. A gente foi evoluindo bastante de uma empresa de eventos, uma escola de educação corporativa. E a gente sempre entendeu que conteúdo é o core, né? Sempre é o principal negócio. Mas, de uns tempos para cá, entendemos também que o marketing tem que estar junto, que as estratégias de conteúdo deveriam andar juntos com as estratégias de marketing. Então, aqui vocês estão vendo algumas imagens, né? Eu na Expo, na HSM Expo, que é o maior evento de gestão da América Latina. Inclusive, aqui eu estou com a Graciela, que é um super nome do cooperativismo feminino. Aqui num evento, inclusive, da Unimed, também falando do sistema cooperativista, enfim, e aqui com a Ariana Hanf, então, CBN Professional, que é um podcast que a gente faz semanalmente para falar de carreiras, aqui ilustrando um pouco da revista que eu toco. Então, hoje em dia, o que eu faço, né? Eu faço curadorias de conteúdo, de gestão, negócio, inovação, tanto para a marca da HSM quanto para a Singularity, e eu queria contar um pouquinho para vocês desse desafio, né? Que é o desafio de fazer conteúdo original. O meu líder, né, o CEO da empresa, o Reinaldo, ele costuma me apresentar como a head de coincidência, porque ele fala que é a pessoa que conecta as ideias e faz algo novo acontecer, né? Que às vezes quem está num palco de uma HSM Expo vê uma palestra interessante, depois vê uma outra em seguida, que aí ele faz um insight e fala, nossa, mas que coincidência, a pessoa que veio depois falou algo que comprometeu, que veio antes, e aí criou uma narrativa nova para mim. Então, a gente brinca, não existe coincidência nisso, né? É tudo muito pensado para que a gente consiga conectar ideias e trazer originalidade para os nossos clientes e para o público em geral. Então, essa é um pouquinho da minha história hoje na HSM, né? Tem uma história mais antiga em sustentabilidade corporativa também, em ESG, mas aqui vamos focar em conteúdo. E aí, qual que é o papel, né? Assim, acho que aqui eu trouxe um pouquinho do que eu faço hoje, mas para vocês entenderem, para a empresa de vocês e para qualquer setor, mesmo que não seja uma empresa que o core seja conteúdo, qual que é o papel do conteúdo na construção da marca? Por que isso é tão importante? Por que a gente fala tanto disso, né? O primeiro ponto é na promoção e na identidade da empresa.
quando a gente pensa na mensagem que você quer passar para o seu cliente final, qual que é a voz que a sua marca quer ecoar, né? O conteúdo, ele tem um papel muito importante nessa construção dessa voz, nessa construção da marca, da identidade, de mostrar a identidade da sua empresa. Da mesma forma que eu acho que é o ponto talvez que seja principal inclusive para promover essa identidade, gerar confiança e credibilidade. Uma vez que você desenvolve um conteúdo interessante, original, que traga, que agregue na vida das pessoas, que agregue valor ao seu produto ou ao seu serviço, você cria uma credibilidade e um lugar de legitimidade para falar de um determinado tema. Então, a escolha dos temas também, do que você vai dar voz, quais vão ser as causas que a sua marca vai comunicar, como ela vai comunicar, ela é muito importante para gerar confiança e credibilidade no consumidor, no seu cliente final. E isso é muito mais do que o revenue, né, do que o resultado final financeiro, mas também toda uma questão de uma construção daquele intangível da marca, né, do brand awareness. Isso é super relevante. Mas também, obviamente, né, que se fala muito do conteúdo como uma ferramenta para fidelização de clientes, né, para atração, nutrição e conversão de leads, que, ao meu ver, é o último step disso, né? Claro que isso é importante, que quando a gente fala de marketing digital, o conteúdo, ele é talvez a principal ferramenta, né, para a construção do marketing digital, que é a construção desses conteúdos direcionados para o teu cliente, né, que vai atrair, depois você vai nutrir essa base e vai converter. Então, você cria aí também a questão da fidelização. Então, eu digo que hoje, apesar de muita gente, às vezes, achar que conteúdo é para algumas empresas, é para a mídia, né? Antigamente era muito isso, uma empresa de educação, uma empresa de mídia, hoje não, né? Conteúdo é para todo mundo. A construção de conteúdo para apoiar a marca independe de qualquer setor, né? Tá todo mundo tentando, todas as empresas e segmentos tentando ser originais, produzir algo que seja relevante, que seja atraente para o teu público, que ela consiga se posicionar. Então, para o posicionamento, conteúdo é super importante. Só que aí, gente, vamos lá, né? Um pouquinho de humor, que também é bom. Quando a gente pensa na quantidade de conteúdo que está sendo oferecido, né? E principalmente agora no online, na pandemia, saíram esses memes, né? Eu tenho medo de abrir geladeira e achar uma live lá dentro. A quantidade de conteúdo gratuito, né? Olha o conteúdo aqui e eu tentando consumir isso, não dando conta de tanto conteúdo que eu estou recebendo, não consigo absorver. Como que as marcas se posicionam? Como que a gente se organiza para que o seu conteúdo ele tenha um lugar de atenção na cabeça do cliente, né? Como que o seu conteúdo ele passa a ser relevante? Porque, ao contrário, se você não faz um conteúdo, né, se a sua empresa não se posiciona com conteúdos relevantes, você está desperdiçando tempo, dinheiro e energia das equipes que estão produzindo, né? A gente sabe que a produção de conteúdo ela é muito demorada, ele é um processo que não é simplesmente você escrever e publicar, tem todo um processo que demanda energia, demanda tempo. Então, a gente tem que ser muito assertivo na escolha desse conteúdo, na construção desse conteúdo. Então, como que a gente consegue ser relevante, consegue ter competitividade, né, num mundo tão cheio de informações, né, com tantas lives, tantos conteúdos por aí? É o que o Seth Godin, né, um dos gurus do marketing, fala, que nós não temos uma escassez de informações, mas nós temos uma escassez de atenção. Então, isso já vem acontecendo há bastante tempo, né, principalmente com a internet, né, quando a gente começa a ser mais conectado, você consegue ver conteúdos das suas diversas formas, então você tem uma distração de atenção, obviamente, e agora, né, a gente sabe que o mundo ele passa por uma curva exponencial. Isso também se aplica ao conteúdo e ao acesso à informação. A gente tem cada vez mais acesso, cada vez mais informação, não falta conteúdo e não falta informação. O que falta é curadoria. O que falta são conexões, são coisas que são personalizadas para você, né? Por isso essa sensação, às vezes, até de ansiedade, de querer consumir tudo ao mesmo tempo, né? Como a gente vê nessa imagem anterior. Essa coisa da ansiedade de você quer consumir o conteúdo, você quer estar em todos os lugares, mas não consegue dar foco e atenção para tudo que você tem de oferta, né? Então, essa questão de você pensar que a gente tem uma escassez de informação, mas a gente não tem atenção, mas tem uma escassez de atenção,
é o ponto para a gente começar a pensar no posicionamento e nas estratégias das empresas, de como que a gente organiza estratégias de conteúdo que chamem a atenção e que engajem as pessoas e que sejam, de fato, relevantes, né? Tem vários formatos de conteúdo surgindo por aí, a gente vê o Clubhouse, como é que ele está fazendo maior sucesso, né? Recentemente, todo mundo querendo entrar no ar, qualquer um cria uma sala com conteúdo e discute ali ao longo do dia, sem precisar de grandes produções, os stories no Instagram, Twitter, LinkedIn, as pessoas hoje, elas têm ferramentas na mão que elas podem produzir conteúdo. Mas é muito diferente de você produzir, de você fazer uma curadoria, de você fazer algo que de fato seja relevante e tenha sentido. Então, quando eu comento sobre essa construção, eu digo que essa estratégia de conteúdo, ela tem que ter baseada pelo menos em 3 pilares aqui. E aqui de uma forma muito empírica, tá, gente? De coisas que a gente vem acompanhando no dia a dia. Primeiro é curadoria e conexão. O que é curadoria? É você escolher, né, o conteúdo correto, dar o direcionamento e o storytelling para aquele conteúdo, para aquele momento. Então, por exemplo, numa construção de uma HSM Expo, que eu faço toda a escolha, toda a curadoria de conteúdos de mais de 200 e tantos palestrantes em 3 dias, aquilo não pode ser uma colcha de retalho, né? Ele não pode ser um monte de TEDs ou vídeos do YouTube compilado num processo de 3 dias. As pessoas estão lá para elas verem originalidade de conteúdo, ideias e insights. Então, tem uma escolha, tem toda uma narrativa de como você conecta um ponto com o outro, como que você conversa um tema com o outro, e principalmente a conexão, né? É nessa conexão que você faz, eu costumo dizer para o meu time, que são as conexões não óbvias, né? Como que você consegue conectar ideias que inicialmente pareceriam super diferentes, mas que no momento que você conecta, surge algo que é original, surge algo que é totalmente autêntico. Então, esse olhar de curadoria e conexão, ele tem que estar muito aguçado no time e nas pessoas que produzem o conteúdo, né? Que querem fazer algo que seja original, que seja autêntico. E aí, minha dica é, gente, assim, nós vamos ser curiosos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os negócios, né? Temos que ter curiosidade para conseguir fazer esse processo de conexão e curadoria. É muita leitura, é muita escuta, é muita busca, conexão entre saberes diferentes. Quando eu falo com conexões não óbvias, por exemplo, como é que a gente conecta a arte a negócios? Como é que a gente conecta a natureza a negócios, né? Como você avalia a biomimética, né? E consegue trazer o aprendizado da natureza para os negócios? Como é que você consegue utilizar os aprendizados da arte para a gestão, da culinária, que seja? Então, todos os saberes, eles são conectados. E para que você crie algo original, é a conexão, está na interdependência desses saberes. E na curadoria, que é essa escolha, né, de como que você vai criar algo que faça sentido e não só uma colcha de retalhos ou um monte de informação dispersa que não cria sentido algum. Um outro cuidado que eu diria, né, que além do conteúdo, é o formato. O formato, ele ecoa o conteúdo, né? Eu falo muito isso para o meu time. Não adianta você fazer um conteúdo maravilhoso, ter uma pauta linda, fontes ótimas, personagens ótimos, se você erra a mão no formato. Alguns conteúdos, ele vai atingir o teu público, né? Você vai entender que o seu público, por exemplo, ele consome melhor o áudio. Então, por que não investir no podcast, né? Por que não fazer uma sala lá no Clubhouse? Agora, tem públicos que precisam de uma leitura mais profunda, maior. Então, artigos e textos funcionam bem. Em outros momentos, vídeos funcionam bem. Como é que a gente consegue mesclar esses formatos e que os formatos também sejam atrativos e consigam ecoar toda a força que esse conteúdo tem, né, para trazer para o mercado, para trazer para as pessoas? Então, eu diria, pense na curadoria, na conexão, pense no formato que você quer fazer isso. Quando a gente faz evento, por exemplo, tem os formatos de palestras que a gente entende que é um insight. Agora, tem formatos de muito debate, de painel, que você coloca pessoas até antagônicas para que aquilo tenha algo de original e bacana, uma discussão profunda. Então, pensar no formato, nos tempos e movimentos é super relevante quando se trata, principalmente de educação, né? Eu trabalho muito em educação corporativa, então a gente faz pílulas de conteúdo, infográfico. Você tem que ter multiformatos
para atingir cada vez mais pessoas, para que as pessoas de fato aprendam e consumam o conteúdo da melhor forma possível. E, obviamente, né, o terceiro ponto, que tem muita conexão com o primeiro, é a originalidade. Então, como é que você cria originalidade? Criando essas conexões que eu falei para vocês, não óbvias, né? Criando uma curadoria que faça sentido. Ninguém quer consumir o mesmo conteúdo de sempre. Você não pode vender ou oferecer algo que a pessoa vai entrar no YouTube e vai encontrar a mesma palestra, o mesmo conteúdo, vai ler o mesmo artigo, né? Vai fazer um inbound marketing com um texto que já foi enviado por uma outra empresa, que já está numa mídia grande. Isso não faz sentido. Então, ele tem que ser original, ele tem que ser conectado com o teu negócio. E aí eu gosto muito dessa frase do Adam Grant, né, que é um psicanalista que ele veio à Expo já, autor de Originals, e ele fala bastante sobre como a gente tem ideias originais, né? Ele fala que normalmente você precisa de 200 ideias na mesa para ter uma original. Então, as pessoas às vezes pensam que num brainstorming você traz 20, 30 ideias, está de bom tamanho. Ele fala que não, você tem que trazer umas 200 ideias até você conseguir ter uma ideia original. E algo interessante que quando ele falou, para mim teve muito fit, assim, para mim eu entendi bastante da minha realidade, foi quando ele disse que não é o foco, mas é a multiplicidade de tarefas o que mais ajuda a gente a construir a originalidade. O que isso significa? Olha que legal, né? Não é que você não tem que ter foco, a gente tem que ter uma organização, obviamente, mas é nessa multiplicidade de saberes, é nessa interdependência, é nessa cooperação entre as áreas e entre os saberes, que a gente consegue fazer aquilo que eu falei lá atrás, das conexões não óbvias, que a gente consegue criar coisas que sejam autênticas e originais. Então, essa multiplicidade, as pessoas que têm esse olhar, essa curiosidade aguçada, que têm a cabeça para entender o mundo sob diversos ângulos, tem mais facilidade, né, em conseguir construir originalidade, construir algo que seja de fato autêntico. Então, acho que isso fala muito, né, de como as empresas devem estar conectadas para conseguir trazer algo que seja de fato original. E aí, trazendo um pouquinho aqui, né, da minha experiência e alguns exemplos para vocês dessa prática, tá? Eu quis também trazer algo que fosse original, não quis trazer aqui teorias sobre conteúdo e originalidade, só dar uma pincelada, mas que eu quis trazer aqui para vocês, compartilhar como que a gente faz isso na prática, exemplos disso, né? Então, um exemplo que eu gosto muito, eu sou, né, responsável também pela publicação HSM Management, que é uma revista que já está há mais de 20 anos no mercado, e eu tive um desafio uma determinada época da minha vida profissional na HSM, que foi o seguinte: a HSM está há muitos anos, né, com o guru na capa, os grandes nomes da gestão na capa. E aí me perguntaram, Polly, você concorda com isso? Agora a linha editorial é sua. Falei, eu acho que ele cumpriu o seu papel, acho que fazia sentido a gente ter grandes nomes da gestão, guru na capa, mas hoje o mundo mudou, né? Hoje o que importa não são o que uma ou outra pessoa pensa, é o diálogo entre elas. O que importa é o assunto, é a troca, e não uma ideia magnífica de um salvador da terra, né? De um ato heróico. A gente precisa dar luz ao conteúdo de ponta, ao debate, ao tema, e não a uma única pessoa, né? Porque eu duvido muito que uma ideia específica de uma determinada pessoa possa reger toda a complexidade de assuntos que a gente tem para tratar em gestão. Então, vamos tirar o guru da capa, né? E aí a gente começou a brincar com ilustrações e com temas que podem não ser originais para algumas áreas do saber, mas que para a gestão é. Então, por exemplo, há mais de 2 anos, a gente lançou essa capa, com esse abacaxizinho na capa, fazendo meditação com a seguinte frase: saúde mental nas empresas, chegou a hora de descascar este abacaxi. Algumas pessoas me chamaram de louca, falaram, como é que você pega uma revista de 20 anos, tira o guru da gestão da capa, o best-seller de negócios, e põe um abacaxi fazendo meditação, né? Então, assim, é um risco? Foi um risco, foi uma... eu arrisquei aqui, né, criar algo novo, sim, mas eu julgo que foi original, né, que foi autêntico, que a gente tentou trazer luz e chamar atenção para um assunto difícil, mas ao mesmo tempo tentar tratar com leveza, tentar tratar com uma certa leveza mesmo, e tratar um assunto tão complicado de uma maneira um pouquinho mais simples.
e chamando atenção para um assunto que, às vezes, podia ser importante para a área da saúde, mas que não se colocava o mesmo peso, a mesma importância na área corporativa. Então, a gente não falou de depressão ou burnout do lugar comum. A gente fez uma pesquisa aprofundada e criou toda uma autenticidade em cima disso. Enfim, essa estratégia deu certo, né? E tanto que a gente mudou a linha editorial da revista. Então, você tem aqui o abacaxi e uma mais recente, por exemplo, falando de ESG, né? ESG. Parece que eu combinei com a Maria Flávia aqui, mas não, tá vendo que os assuntos se conectam. A palestra anterior falou bastante de ESG. Então, a gente fez um ESG também nos moldes diferentes, não falando de sustentabilidade como 20, 15 anos atrás, né? E eu atuei com sustentabilidade durante muitos anos, e eu brinquei com o pessoal, falei, eu não quero aqui ninguém segurando uma folhinha ou abraçando o mundo, né? Eu quero chamar para o protagonismo das empresas. Então, os macaquinhos, né, não estou ouvindo, não estou falando, não estou escutando, não estou prestando atenção. Quer dizer, que não dá mais para fingir que não é com você. Não fuja do tema da sustentabilidade do ESG, né? Então, eu estou mostrando aqui alguns exemplos de como a gente tenta superar o desafio de conseguir atrair aquela atenção, né? Aquela atenção que o Seth Godin falou que falta nas pessoas com tanta chuva de conteúdos por aí. Então, a gente pensa no formato, pensa na curadoria, pensa na forma mais leve de trazer o tema. Então, esses aqui talvez sejam 2 exemplos da revista que eu poderia compartilhar e que eu gosto bastante. E tem aqui, eu trouxe essa imagem, que para mim essa imagem ela representa muito a última HSM Expo. A gente fez ela online, lógico, nós tivemos que nos organizarmos e fazer o evento que antigamente era para 4.000 pessoas presencial, fazer no digital. E um dos grandes nomes que nós trouxemos foi a Bozoma St. John, essa mulher maravilhosa, espetacular, que está aqui atrás na foto, e que, junto com o Nizango Anais, que todo mundo conhece, publicitário, famoso, brasileiro, incrível. E o que nós fizemos? Trouxemos, a gente ia fazer a palestra da Bozoma. E aí, num determinado momento, eu pensei, mas uma palestra da Bozoma, a pessoa pode entrar no site do SXSW, no YouTube, na internet, e vai encontrar uma palestra da Bozoma. O que eu quero da Bozoma são conversas autênticas, que ela nos fale coisas verdadeiras que ela nunca falou. E como que eu vou fazer isso? Com um bom entrevistador. Então, a gente pegou a Bozoma, que é a CMO, né, a Chief of Marketing da Netflix global, né? Ela já tinha passado por Uber, por Endeavor, outras grandes marcas, e hoje ela é a pessoa de marketing da Netflix. Então, uma figura completamente moderna, atual, de uma marca e ama no mundo inteiro, né? E trouxemos um publicitário, alguém da área de marketing brasileiro, né? Um clássico do Brasil, para falar com ela. Então, muita gente falou assim, nossa, mas vai combinar? Faz sentido? Falei, claro que faz, né? Claro que faz, a gente ouvir os 2 lados e ele provocar a Bozoma. E foi super legal, porque o Nizam fez um diálogo, ele estava tão feliz, e essa foto eu acho que demonstra isso, da alegria que ele estava se sentindo uma criança, assim, feliz, entrevistando a Bozoma, ele trouxe essa emoção para a conversa. Então, o que tornou o diálogo completamente original. Inclusive, eu trouxe uma frase que ela fala, né, para vocês, que ela fala o seguinte, que se aplicarmos mais das nossas características individuais no trabalho, podemos fazer coisas incríveis, inovadoras e satisfatórias, porque estaremos investindo as características únicas da nossa própria jornada nisso. Eu queria que vocês lessem isso com mais calma, mas eu acho incrível esse posicionamento da Bozoma. Então, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de engajamento, de proximidade, de personalização, a gente pensa muito no Netflix. E também pensa muito na própria Bozoma, na vida dela, de como uma mulher negra, super original, né, que ela não se coloca limites, ela coloca suas características pessoais nas organizações por onde ela passa, as suas bandeiras, as suas causas, né, o brincão, o batonzão, a roupa nada óbvia, o cabelo, ela se assume como ela é, e são essas características únicas que fazem com que ela tenha originalidade em tudo que ela põe a mão. Então,
Eu acho que ela é um exemplo de mulher original, é um exemplo de mulher autêntica e que traz um marketing também muito autêntico e um conteúdo muito diferente. Então, acho que essa frase dela de trazer essas características únicas e individuais para o trabalho também é algo legal da gente pensar e refletir. Mais um exemplo aqui, que talvez pudesse ser clássico, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Luísa Trajano com o Fred Trajano. A Luísa é uma mulher que todo mundo admira no Brasil, né? Luísa Helena Trajano. Todo mundo já viu ela nos palcos, ela está em todas as revistas. Aí teve um certo momento, estou terminando, teve um certo momento que a gente falou, vamos trazer Luísa para o palco. E por que nós trouxemos... Mas eu falei, mas como que a gente pode fazer isso de uma maneira diferente? A maneira diferente foi trazer o Fred junto, num diálogo que ninguém nunca tinha visto. Todo mundo já teve o prazer de escutar a Luísa e quer escutá-la de novo, mas eu queria algo que fosse original. O que nós fizemos? Trouxemos o filho para um diálogo no palco super legal de gestão, de transição de carreira, de empresas familiares e propósito. Então, foi um diálogo original, né, e que até hoje é muito comentado. Um outro exemplo de originalidade, né, trazer o Michael Phelps, mas não o Phelps para falar do nadador, do lado olímpico dele. Isso também, mas a gente não trouxe ele sozinho, a gente trouxe o técnico dele, que a vida toda atuou ao lado dele, para falar de alta performance. Então, é uma conversa com o Phelps que você não vai ver em lugar nenhum, é algo que é original, porque a gente construiu e fez com que essa curadoria trouxesse essa autenticidade e esse debate de um ponto de vista bem diferente do que a gente costuma ver o Phelps. E da mesma forma eu termino aqui mostrando um outro exemplo que eu gosto muito, que às vezes quando eu falo para vocês que tem que olhar outros saberes, né, a arte, por exemplo. Eu lembro de ter assistido aquele filme, um documentário no Netflix do menino que inventou o vento, né? E esse é o William. Ele não é o personagem, ele foi a pessoa inspirada para ser o personagem principal do filme, o menino que inventou o vento, né? Que fez um moinho de vento e tudo. Então, a gente queria falar de inovação. Eu falei, vamos trazer essa pessoa, vamos trazer o William ao Brasil, né? Para ele falar de inovação sobre um outro ponto de vista, sobre o ponto de vista de todas as limitações que ele teve para construir o moinho de vento, para trazer energia para sua vila. Então, trouxemos ao palco de um evento de gestão alguém fora do ambiente de gestão, como eu gosto de chamar o outsider, mas que no final das contas tem uma mensagem forte, que a gente consegue fazer essa curadoria e essa conexão para o mundo da gestão. Então, esses são alguns exemplos, gente, que eu queria trazer para vocês na prática, né, como que a gente tenta conectar as ideias. E talvez minha mensagem final é o seguinte, né? Se você quer fazer conteúdo autêntico, original e fazer com que isso reforce a sua marca, posicione a tua empresa, lembre-se que não existe especialista em coisa inédita. Então, não adianta a gente buscar receita de bolo e passo a passo. Tem que ser curioso, tem que conectar os pontos, tem que trabalhar em rede. E isso, sim, traz essa visão conectada e de muito mais autenticidade para os nossos conteúdos, para as nossas falas, para as nossas causas. Então é isso, não existe especialista em coisa inédita, todo mundo pode ter novas ideias, ser original, desde que esteja muito conectado e atento a todos esses pontos que eu trouxe para vocês, de formato, curadoria, conexões, né, e originalidade. Muito obrigada.